O assunto é soja no Agricultura BR. Vamos falar agora a respeito dos últimos dados, os últimos números apresentados ao mercado e aí de um grande banco. Eu estou falando do Rabobank, é o maior banco cooperativo agrícola do mundo. Ele que é um banco de origem holandesa, opera no mundo todo, mas de origem holandesa e traz regularmente números para as safras, as principais safras nos principais países produtores do mundo, de soja, milho, café, algodão, entre outros. No caso, traz um dado em relação à soja brasileira e que para o Rabobank vai ficar em linha com a produção da safra passada. O Rabobank acredita em 114 milhões de toneladas de produção de soja no Brasil, o que repetiria o quadro que foi apresentado na temporada passada e vem numa situação de quase 3 milhões de toneladas acima daquilo que era previsto durante o mês de fevereiro. Veja conosco aqui os dados em relação ao Rabobank para a produção brasileira de soja, a 16/17 com uma produção de 114 milhões de toneladas. Em fevereiro, a instituição preveu 111 milhões de toneladas de soja a serem produzidas. E agora, em março, sobe para 114 milhões de toneladas, trazendo aqui uma situação que está sendo repetida, de certo modo, né, sendo colocada à disposição por algumas consultorias privadas e também pela própria Conab. Essa situação de ter um resultado melhor de safra, principalmente no desenvolvimento dos últimos 2 meses. A atual temporada começou trazendo alguma preocupação no mercado em função do longo período de estiagem que se teve na fase inicial de plantio. Faltou chuva na fase inicial da semeadura, atrasando todo o calendário da soja no país. Depois disso, no entanto, as chuvas se regularizaram, garantindo um bom desenvolvimento das lavouras. E agora, com a atividade de colheita em andamento, têm sido reportadas produtividades elevadas pelo país, em especial nos estados da região centro-oeste e aqueles que compõem a fronteira agrícola do Mato Piba. A Juliana Rezende participa do programa agora para a gente, falando sobre a previsão do tempo em todo o país para áreas que estão ainda fazendo a colheita da safra do grão. Olá, Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. O início do plantio da soja no ano de 2017 foi bastante prejudicado, isso por conta do atraso das chuvas. As instabilidades acabaram acontecendo um pouco mais tarde, no ano de 2017, também por conta da atuação do fenômeno Laninha. Então, com isso acontecendo, acabou trazendo também muita preocupação para os produtores, que acabaram também esperando algumas perdas de produtividade da soja no Brasil. Só que agora as condições já ficaram bastante significativas. Então, as instabilidades, apesar de terem chegado um pouco mais tarde nas áreas produtoras de soja no ano de 2017, ainda vieram com bastante intensidade e conseguiram manter o solo com boas condições hídricas. Agora, na região central do Brasil, no centro-oeste e também na região do Mato Piba, as atividades de colheita já começaram. O Mato Grosso é o estado mais adiantado com as atividades de colheita, agora já passando em torno de 90%, praticamente em fase final. No Mato Piba, as atividades estão ainda um pouco mais lentas e também em fase mais inicial. De maneira geral, as lavouras que ainda estão em fase de desenvolvimento, tanto na região centro-oeste como na região do Mato Piba, seguem ainda bastante beneficiadas. E acontece que essas perdas que os produtores já haviam esperado, agora já não devem se concretizar. Então, a disponibilidade hídrica do solo segue beneficiando grande parte das lavouras em desenvolvimento na região centro-oeste e Mato Piba. Os índices de umidade nas áreas em rosa passam de 90%. Nos próximos dias, tem previsão de chuva nessas áreas. Na região centro-oeste, as instabilidades ainda devem seguir acontecendo. A chuva não deve ser bastante volumosa, apenas são pancadas de chuvas com volumes mais significativos e mais abrangentes. A mesma situação também acontece no Mato Piba. Então, tem previsão de instabilidades abrangentes, o volume de água segue bastante significativo, em torno de 30 milímetros em apenas 5 dias. E em ambas essas áreas, as condições ainda devem seguir bastante favoráveis para as lavouras de soja que seguem em fase de desenvolvimento. No decorrer do segundo período, entre o dia 22 e 26 de março, as áreas de instabilidades voltam a ganhar força. Então, volta a chover de maneira mais significativa, principalmente nas áreas produtoras do Mato Piba. Dessa vez, então, as instabilidades são fortes. O acumulado de chuva pode até superar 70 milímetros em apenas 5 dias. Na região central, como no estado do Mato Grosso, a chuva também ganha um pouco mais de intensidade, assim como no estado de Goiás.
Só que nessas áreas, como as atividades de colheita estão um pouco mais adiantadas, essa chuva pode vir a trazer alguns transtornos. Ao longo do terceiro e último período, até o final do mês de março, tem previsão de chuva ainda bastante significativa no Mato Piba e também na região centro-oeste. Na região do Mato Piba, essa chuva segue beneficiando grande parte das lavouras que estão em crescimento, porque segue mantendo o solo com boas condições hídricas. Na região centro-oeste, a chuva até diminui um pouco mais de intensidade e acaba favorecendo a finalização da colheita da soja na região central do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Na Argentina, a situação é grave. A expectativa de produção segue sendo cortada por lá e em total contraste com o que acontece aqui no Brasil. O Banco Cooperativo Agrícola holandês Rabobank afirma que a Argentina passa pela pior seca dos últimos 30 anos nas áreas produtoras de soja e de que o país deve colher neste ciclo a pior temporada dos últimos 6 ciclos. O banco prevê que o país, terceiro maior produtor de soja do mundo e o líder total em relação aos embarques de óleo e farelo de soja, tem uma produção rebaixada a 46 milhões de toneladas. Entretanto, o Rabobank não descarta uma nova redução para a Argentina. Na verdade, o Rabobank acredita, inclusive, num viés de queda para a produção argentina que possa alcançar a marca de 40 milhões de toneladas de soja, que seria realmente muito baixo. Veja aqui os dados em relação à soja da Argentina, de acordo com o Rabobank. Previsão atual, essa que foi divulgada agora nesses últimos dias, nesta última quinta-feira, em 46 milhões de toneladas. O viés é aquilo para onde está andando a Argentina. Então, o Rabobank acredita da seguinte maneira: de acordo com o andamento da colheita da soja na Argentina, esse número aqui, que é o viés, pode vir a ser confirmado em 40 milhões de toneladas, o que mostraria que essa seca, a maior dos últimos 30 anos, trouxe resultados muito negativos para a produção daquele país. E a colheita da safra de soja na Argentina já começou. Segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, as atividades já são observadas nas regiões de Córdoba, Santa Fé, Entre Rios e também na província de Buenos Aires. As atividades estão ainda muito no início e dão conta de que cerca de 2% da área plantada já foi colhida. O rendimento médio por hectare tem sido bastante variado, de acordo com o último boletim divulgado nesta quinta-feira pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Segundo eles, a colheita deve seguir com mais fluidez dentro das próximas semanas. E aí sim vai ser possível colocar em detalhes esse rendimento médio que tem sido retirado dos campos. A expectativa de corte na produção da safra de soja argentina pode ainda ser maior. Isso porque a região noroeste do país ainda está passando por período de seca e as lavouras estão terminando de se desenvolverem. Segundo a Bolsa, caso a umidade não retorne a tempo para lá, é possível que novo corte na expectativa de produção seja feito. Por enquanto, a expectativa segue em 42 milhões de toneladas. A gente vê nesse gráfico que ela é bem inferior do que a expectativa inicial estimada pelo órgão em 54 milhões. Bolsa de Cereais, portanto, já cortando em 12 milhões de toneladas essa quebra na safra do país. Olha, se a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, Juliana, não fez um corte talvez mais profundo sobre essa previsão de soja na Argentina, a Bolsa de Rosário fez. E a Bolsa de Rosário trouxe a previsão da soja na Argentina para aqueles números que o Rabobank acredita que possa vir a fazer. Ou seja, Bolsa de Rosário reduz a estimativa para 40 milhões de toneladas de soja, realmente um resultado que seria muito ruim para a Argentina. Veja só aqui os dados em relação a esse outro organismo, é um organismo da Argentina, a Bolsa de Rosário, também faz comercialização. Na temporada 16-17, uma produção de 57 milhões e 500 mil toneladas, caindo 17 milhões e 500 mil para a temporada 17-18. Bolsa de Rosário aposta em 40 milhões de toneladas a temporada 17-18 na Argentina, uma redução que acaba sendo muito benéfica para os preços aqui no Brasil.
Bom, vamos dar uma olhada geral, então, nessas expectativas de produção da safra de soja na Argentina. A gente coloca número lado a lado para trazer esta expectativa. Relembrando aqui, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe no seu último relatório o número de 46 milhões de toneladas. Bolsa de Cereais de Buenos Aires, número de 42 milhões. Bolsa de Rosário, 40 milhões de toneladas do grão e também o Banco Rabobank, que trouxe a sua expectativa atual de 46 milhões. Mas lembrando que a gente já comentou aqui, o Fabiano disse que há esse viés trazendo o número para 40 milhões de toneladas. Bom, e enquanto a Argentina dá início às atividades de colheita da safra de soja, o país vizinho Paraguai já concluiu as atividades. E, de acordo com a União dos Grêmios da Produção, a produção por lá vai ser boa, Fabiano, mesmo com o país tendo se enfrentado alguns problemas climáticos, assim como a Argentina. Faltou chuva, né? Teve uma época de seca e depois um período de chuvas mais abundantes. As projeções dão conta de que a safra atual vai ser menor, de qualquer forma, do que o ciclo passado. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe, na temporada passada, a produção ciclo 2016-17, da União dos Grêmios de Produção no Paraguai, 10.600.000 toneladas. Para o ciclo novo, temporada 17-18, a projeção dos Estados Unidos para os paraguaios é de uma safra de 9.200.000 toneladas. Uma produção, sim, menor do que o ciclo passado, mas ainda assim considerada positiva, Fabiano, pelos próprios paraguaios. Exatamente, Juliana, mostrando que o Paraguai também teve uma realidade muito mais parecida com o Brasil, né? Seca no começo, depois uma boa chuva acabou salvando aí a sua área de produção. Um outro dado apresentado importante hoje, em torno da soja, ficou por conta do Departamento de Agricultura norte-americano, que trouxe um daqueles relatórios avulsos de vendas de exportadores privados, que confirmaram a comercialização de 200.000 toneladas de soja para entrega na temporada 17-18 para destinos não declarados, o que acaba dando aí uma situação um pouco melhor para a soja, que teve uma recuperação, inclusive, nesta última quinta-feira. Essa recuperação foi por conta de uma certa procura, uma demanda um pouco melhor sobre a soja norte-americana, depois que caiu aquela chuva na Argentina que deu uma desanimada no mercado.